Felipe Cardoso com mais uma videoaula de CSS no Dreamweaver para o site mxmasters.com.br. Vamos dar continuidade na nossa última videoaula e hoje vamos fazer aqui uma parte do topo para esse nosso documento. Uma observação aqui que esse documento nós não estamos declarando nenhum valor width, né, que seria o valor da dimensão horizontal. Então, ele, como não tem valor, independente da resolução do navegador de quem visitar seu site, ele vai acompanhar a dimensão. Então, se o usuário tiver uma dimensão 800 por 600, ela vai estar visível. Se tiver 1024 por 768, também vai estar visível, assim como 1440 por 900, ok? Bom, fechar aqui. A gente tem aqui nosso último documento e vamos fazer aqui uma parte do topo, tá? Esse topo ele vai ser feito com uma div também e vamos acrescentar um logotipo que já foi feito no Fireworks, ok? Bom, vamos abrir aqui nosso documento. Nós temos aqui o box 1. Antes do box 1, vamos criar agora header. Vamos colocar aqui uma cor, um background color. Vamos colocar aqui um 008A e A. Vamos colocar aqui um valor para altura. Vamos colocar 80 pixels. E o que acontece? Eu vou fechar aqui para vocês entenderem o que vai acontecer quando a gente utilizar esse header somente com essas duas formatações, com o background color e com o edge. Bom, a gente vai abrir aqui o código, vou abrir aqui um split aqui para a gente visualizar o modo código e o modo visual. Bom, a gente tem aqui o box 1 e a gente quer que o topo ele fique aqui dentro desse box 1, mas aqui em cima. Ou seja, então a gente tem que colocar a div do header, que a gente acabou de fazer lá no estilo.css, dentro dessa div box, ok? Vamos dar aqui um enter e dar 3 espaços para poder organizar melhor. Div id é igual, ele já me dá aqui a opção do header. E vamos digitar aqui, logo. E vamos fechar a div. E vamos ver como é que vai ficar. Bom, perfeito. Ficou legal do jeito que a gente queria, tá? Ficou aqui uma tira, tá? Uma faixa com essa cor de background dentro do nosso conteúdo que é a div box 1. Como o box 1 tá com um padding de 10 pixels, ele fica dessa forma aqui, tá? Coloca como se fosse uma margem. Bom, agora se a gente modificar e colocar aqui um width, que é um tamanho horizontal, vamos colocar aqui, colocar 150 pixels, só para poder dar um exemplo e explicar como é que nós poderíamos sair de um problema. Bom, 180 é muito pouco, 150 é muito pouco, vamos colocar aqui 400. Bom, perfeito, vocês podem ver que esse box ele ficou do lado esquerdo, né? Como é que a gente faz para centralizar? Uma pessoa que talvez não entenda muito CSS ou não saiba a função CSS, talvez colocaria aqui um center antes e depois, porém está errado, tá? Vou aumentar aqui, vamos colocar aqui uns 600 só para ficar um pouquinho melhor. Tá. Como é que a gente faria isso? A gente poderia colocar aqui margem 0 alto. Por quê? Automaticamente ele já configura para que a margem aqui do lado direito e esquerda tenha valor 0 e fique automático, e ele acaba colocando esse box em um valor neutro que seria no centro, tá? Só que se você colocar algum conteúdo aqui dentro, ele vai ficar no left. Por quê? Você vai ter que colocar aqui um text align. Por que você tem que colocar esse text align left? Ou, perdão, text align center?
Por quê? O Firefox, ele até consegue interpretar, se você não colocar o Taste Align Center, ele até consegue interpretar, mas o Internet Explorer não interpreta como centro, ele acaba jogando, continuando aqui do lado esquerdo, no left. Então a gente tem que colocar um Taste Align Center e margem 0 alto. Se você tiver algum conteúdo aqui dentro, para você poder colocar esse conteúdo na esquerda, é só você pegar dentro da propriedade onde vai estar esse conteúdo e colocar um Taste Align Left. Ou seja, se você criar um P aqui, dá um exemplo aqui, P, Taste Align Left. Vamos colocar aqui um P Header. E vamos colocar essa palavra logo aqui dentro do P Header. Dá um exemplo aqui. P class é igual Header. Pronto. Bom, colocou do lado esquerdo. Vocês conseguiram entender? Então é só a gente pegar a próxima propriedade e colocar um Taste Align Left se a gente colocar aqui como center, ok? Bom, vamos tirar aqui. Vamos colocar aqui o Taste Align como center. E agora a gente vai colocar a nossa imagem. Vamos tirar aqui esse... Cadê? 600 pixels. E ele ficou aqui no tamanho. E vamos definir a nossa imagem. Vamos colocar aqui primeiro a imagem. img src igual. Vamos pegar no browser a logo e fechar. Bom, ela ficou no centro, né? Vocês podem ver aqui que ela ficou no centro e ficou um pouquinho aqui para baixo, né? Vamos aumentar aqui o tamanho desse nosso topo, vamos colocar 120 pixels. Agora sim ela ficou aqui dentro. E vamos trazer essa imagem para cá para o canto. Como é que a gente faz isso? Vamos definir aqui, depois do header, um img header. Vamos colocar aqui um float. Float é a posição do objeto, ok? Vamos colocar left. Mas vamos aproveitar e colocar também um Taste Align, que se a gente quiser digitar alguma coisa dentro daquele topo, ele vai ter que estar no left. Por que ele vai ter que estar no left? Porque justamente esse conteúdo aqui está colocando aqui no centro. Então a gente tem que definir aqui como left. Bom, ponto img traço header. Como é que a gente faz para definir isso daqui com aquela formatação? A gente coloca aqui depois do .jpg aspas um class. Class é igual img header e fecha. Pronto, já está aqui o nosso logotipo. Então a gente já tem aí mais ou menos uma prévia do que vai ser esse material que a gente está fazendo, né, do nosso projeto aqui de site. Depois a gente vai fazer aqui um menu na horizontal com CSS também, ok? Mais ou menos assim que funciona. Vamos também definir, como aqui ficou muito colado a borda, o que a gente faz? A gente coloca aqui um paging. Vocês podem colocar só um paging left, mas vamos colocar aqui um paging geral, 10 pixels. Pronto, agora sim. Agora se você quiser, você pode diminuir um pouco aí o tamanho para 100 pixels. Fica um pouquinho mais agradável. Mais ou menos assim funciona. Vamos dar um F12 aqui, salvar, sim. Tá aí, tudo configurado, bonitinho aí para vocês. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima videoaula.